programa não recomendado para menores de 10 anos. Com bastante alegria, galera. Bora! Pessoal, alegria, vai! Vamos transbordar o amor de Deus nesse lugar, nesse dia, nessa hora. Bora! Eu abro meu coração. Eu abro meu coração. Preciso prosseguir em Ti. Vou me firmar em Ti. Vou caminhar seguro em Suas mãos. O caminho livre está. Confio somente em Ti. Vou transbordar. Bora! Convido você a olhar para o seu irmão com bastante alegria e cantar mais uma vez. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Preciso prosseguir em Ti. Vou me firmar em Ti. Vou caminhar seguro em Suas mãos. O caminho livre está. Confio somente em Ti. Vou transbordar, Jesus. Vou transbordar, Jesus. Já não há mais como voltar. Como voltar, já não há mais como parar. Eu sou tua casa, eu sou tua casa. Já não há mais como voltar, já não há mais como parar. Eu sou tua casa, eu sou tua casa. Vem em mim morar, vem em mim morar. Oh, 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 oh. Eu preciso transbordar. Oh, 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 oh. Já não há mais como vou. Abro meu coração, preciso prosseguir em Ti. Vou me firmar em Ti, vou caminhar seguro em Suas mãos. O caminho livre está, confio somente em Ti. Vou transbordar, Jesus. Vou transbordar, Jesus. Já não há mais como voltar, já não há mais como parar. Eu sou tua casa, eu sou tua casa. Já não há mais como voltar, já não há mais como parar. Eu sou tua casa, eu sou tua casa. Sai do chão, vem me morar, vem me morar. Oh, 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 oh. Eu preciso transbordar. Oh, 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 oh. Já não há mais como. Oh, 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 oh. Eu preciso transbordar. Oh, oh, oh. Já não há mais como voltar. Não há mais como voltar. E nós, hoje aqui no programa Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma. Não dá mais para voltar. Nós não podemos voltar, né, Léo? Nós não queremos voltar. Não queremos voltar. Eita, glória. Vocês querem voltar? Não, tem eita, certeza? Aleluia. E você aí de casa, não dá mais para voltar. Seja muito bem-vindo a mais uma tarde de sexta-feira no programa Jovens Sarados. E hoje um tema polêmico, mas não queremos polemizar. Nós queremos colocar as coisas no seu devido lugar, quer né, esclarecer, né, irmã? Eu acho que a polêmica, muitas vezes, tende para um caminho contrário. Deus, ele vem para trazer a luz, para esclarecer a parada. Deixa eu colocar cada coisa no seu lugar.
E uma das formas de dignidade da vida humana é a nossa consciência, né? A nossa consciência é inviolável. A gente não pode se deixar levar por qualquer coisa, porque isso é a nossa dignidade, a nossa consciência não pode ser violada. A nossa consciência precisa ser inviolável. E hoje o pessoal de casa deve estar perguntando, né? O que esse povo está falando? O que eles vão falar? Sobre o quê? Aonde eles querem chegar? Mas, irmã, você estava dizendo, e me veio uma palavra, e ela é muito forte, que diz assim, no profeta Oséias, se não me engano, o meu povo padece por causa da ignorância, por falta de conhecimento. Sim, exatamente. Então, vocês já estão começando a entender onde a gente quer chegar. Hoje o nosso tema é fé e política. Se você é interessado sobre esse tema, se você não sabe aonde buscar, né, informações, não sabe como agir diante disso, então eu te convido a hoje, nessa tarde, fazer uma experiência com a gente e não fazer como Pilatos, lavar as mãos, né, como muitos, infelizmente, têm feito. Vou lavar as minhas mãos, eu não quero fazer parte disso, mas nós te convidamos a fazer esse ato de caridade. Nós, enquanto cristãos, precisamos fazer um ato de caridade. Participar da política, né, é um ato de caridade. É aquilo que Jesus nos enviou para ser luz, para ser sal, para ser fermento no meio da massa. Amém. Não adianta iluminar onde já tem luz. Exatamente. Não adianta você querer estar onde você não vai influenciar. Nós somos chamados a estar no meio da sociedade. Somos nós quem faremos a diferença, né? Se, como muitos dizem, a política está suja, então quem é que vai limpar? Né? Nós somos convidados a fazer o correto, fazer o bem, o bom e o belo. Com os princípios e os valores de Deus. Bom, vamos convidar então? Vamos convidar o nosso querido Padre Edmilson para dar sua palavra para nós hoje. Como já foi nos dito pelos nossos irmãos, é um assunto que hoje é exigente, porque precisa despertar as nossas consciências, porque política é um bem, né? Um bem comum, que precisa sempre ser colocado em prática visando o outro, o bem do outro. Essa é a verdadeira política. Por que muitos desacreditam da política diante das realidades que, infelizmente, contradizem a verdadeira política? Claro, nós precisamos cada vez mais nos apoiar na palavra. E esse momento que eu entro no programa é sempre trazendo a palavra como uma luz. E olha o que vai dizer o apóstolo Paulo para os cristãos da comunidade cristã, por meio do seu discípulo, que depois se torna bispo da comunidade, a Timóteo. Quero, pois, que em toda parte, não só lá, os homens orem, erguendo as mãos santas, sem ira, nem contenda. Nosso coração precisa estar em paz para rezar. Se a gente já se coloca com o coração cheio de sentimentos ruins, como é que a gente vai orar pelas nossas autoridades? Pontos de vista sempre a gente vai ter. Opções, sempre a gente vai ter as opções, a minha, a sua, diferentes. Igualmente quero que as mulheres se vistam decentemente. Não, mas o primeiro passo que eu quero é só contenda. Quero, pois, que em toda parte os homens orem, erguendo as mãos santas, sem ira e nem contendas. Sei que vocês que estão aqui sentaram, mas levantem. E levantem as vossas mãos. Antes de tudo, aqui que eu estava procurando, peço que façam súplicas, orações, intercessões, ação de graças, por todas as pessoas, pelos reis, pelas autoridades em geral, para que possam levar uma vida calma, tranquila, com toda piedade e dignidade. Nós queremos rezar por essas pessoas. Estamos aí nesse período tão necessário e que nós precisamos participar politicamente falando na escolha das nossas autoridades. Então nós queremos neste programa rezar
por aqueles que irão nos governar. Nós não sabemos quem serão os eleitos, mas nós vamos eleger. Nós só queremos pedir a Deus que sejam homens segundo o coração dele, não segundo o nosso coração. Infelizmente, nós sabemos tantas coisas erradas que acontecem a partir da política, né? E até com a forma que isso é manipulado hoje, o dinheiro que é utilizado. Nós queremos pedir ao Senhor, o Espírito Santo, para que ilumine a cabeça de todos os eleitores dessa nossa nação. Por essas pessoas que vão estar à frente. Olha, se nós não soubermos escolher, depois nós não podemos reclamar. A gente vai ter que suportar o fardo, suportar o peso. Mas se nós soubermos de uma forma inteligente, iluminado pelo Espírito Santo, saber fazer as escolhas, a nossa nação vai gozar de paz, de tranquilidade. Porque nós teremos representantes segundo o coração de Deus. Senhor, nós levantamos nossas mãos, como diz hoje o apóstolo Paulo a Timóteo. Quero, pois, que em todos os lugares, em toda parte, homens e mulheres levantem as mãos, como sinal de intercessão. Vem Deus em nosso auxílio. Vem Deus em socorro da nossa nação brasileira. Vem Deus, ajuda-nos a fazer as verdadeiras escolhas, não segundo os meus benefícios, aquilo que eu vou ser beneficiado. Eu elegendo fulano, eu serei beneficiado. Isso é egoísmo. Você está pensando no bem individual e não no bem comum. Nós queremos pedir essa inteligência. Senhor, se tinha alguém pensando no bem individual, faz cair por terra, e que essa pessoa abra os olhos para o bem comum. Espírito Santo, toma posse de mim. Espírito Santo, toma posse da minha vida. Espírito Santo, toma posse do meu coração. Toma posse daquilo que são as minhas realidades, as minhas verdades. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo. É o nosso clamor, é a nossa súplica, é a nossa insistência diante da Tua presença hoje. Oramos pelas nossas autoridades, seja elas quais forem, mas que seja segundo o Teu coração, Senhor. Desejo insaciável de adoração arde incansavelmente em meu coração. Toma posse de mim. Diz isso, vai, toma posse de mim. Toma posse de mim. Ó desejo insaciável de adoração. Ó desejo insaciável de adoração. Arde incansavelmente em meu coração. Arde incansavelmente em meu coração. Toma posse, vai. Toma posse de mim. Peça para Ele, filho, filha, toma posse de mim. Toma posse de mim. Embriaga-me de unção, sabedoria do alto, Embriaga-me inteligência de unção. iluminada. Embriaga-me de unção. Quero ser loucura. Quero ser loucura nesse mundo. Boca de profeta. Boca de profeta pra esse mundo. Embriaga-me. Embriaga-me de unção. Embriaga-me de unção. Quero ser loucura nesse mundo. boca de profeta. Boca de profeta pra esse mundo. Pega seus braços, vai. Você em casa. Toma posse de mim. Peça para Ele, toma posse de mim. Toma posse de mim. Toma posse. Toma posse de mim. Toma posse de mim. Estabelece tua autoridade em minha oração. Vai rezar
abençoarmos com autoridade Estabelece sua autoridade em minha oração. sobre o Brasil. Nós pedimos, lança fogo, Deus. Lança fogo, fogo. Quero fogo sobre a minha nação. Quero fogo, fogo, fogo. Estabelece. Estabelece tua autoridade em minha oração. Lança fogo sobre a nossa nação, Lança fogo, sobre o Planalto em Brasília, fogo. a Câmara dos Deputados, senadores. Estabelece sua autoridade sobre essa nação. Sua autoridade nessa nação. Isso! Manda! Lança fogo, fogo, fogo. Quero fogo, fogo. Estabelece sua fogo. autoridade. Estabelece sua autoridade nessa nação. Lança fogo, fogo, fogo. Quero Toma fogo, posse, Jesus. fogo. Toma posse de mim. Toma posse de mim. Toma posse de mim. Uou, toma posse de mim. Eu quero usar dessa autoridade sacerdotal para abençoar você que é candidato, para que essa bênção caindo sobre você, o Senhor possa te dar a inteligência suficiente, que se você for eleito, você pense no bem da sua cidade, no bem do seu estado e no bem da nossa nação. Senhor, nós te pedimos aqui neste programa, homens e mulheres que nos governarão, que sejam governados segundo o teu coração, Deus. Segundo o teu coração. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós queremos pedir que esta bênção recaia sobre os nossos candidatos. Que aqueles que forem eleitos cumpram, acima de tudo, não a vontade pessoal, mas a vontade de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nas palmas com muita alegria. Posso ouvir o som de uma nova geração, apaixonada por ti. Posso sentir os corações se alegrarão com tua presença aqui. Geração apaixonada, geração apaixonada, geração apaixonada por ti. Geração apaixonada, geração apaixonada, geração apaixonada por ti. O teu amor me conquistou, sou teu, a tua graça me envolveu, vou incendiar essa nação. O teu amor me conquistou, sou teu, a tua graça me envolveu, vou incendiar essa nação. Sai do chão, sabe? Cadê o sorriso no rosto, hein? Posso ouvir o som de uma nova geração, apaixonada por ti. Posso sentir os corações se alegrarão com tua presença aqui. Geração apaixonada,
Geração apaixonada, geração apaixonada. Hoje declare: geração apaixonada, geração apaixonada, geração apaixonada. Hoje o teu amor me conquistou, sou teu, a tua graça me envolveu. Vou incendiar essa nação. O teu amor me conquistou, sou teu, a tua graça envolveu. Vou incendiar essa nação. O teu amor me conquistou, sou teu, a tua graça me envolveu. Vou incendiar essa nação. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Jovens Sarados. Estamos no segundo bloco. O primeiro foi fantástico, mas como a gente já previa, a gente vai aprofundar no assunto, algo que é muito precioso para esse tempo específico que a gente está vivendo, né, irmã? E por causa disso, hoje, nosso bloco vai ser diferenciado, né, Léo? A gente chama o padre João Otávio para aprofundar esse tema com a gente. Chega mais, padre! Só bênção, padre. Vamos lá, vamos sentar lá, vamos para essa partilha preciosa. Padre, que alegria poder receber o Senhor no nosso programa, principalmente nesse momento específico que a gente está vivendo. Eu gostaria que o Senhor se apresentasse assim brevemente para a gente poder logo adentrar no assunto e a gente experimentar tudo aquilo que Deus tem preparado. Olá, eu sou o Padre João Otávio, sou do Instituto Missionário Servo de Jesus Salvador, 34 anos de vida e estou indo para o meu 7º ano de sacerdócio. Glória a Deus. Padre, nós somos cristãos, católicos, povo de Deus, e a verdade é que tentam colocar a gente cada vez mais isolado, mais fechado. Vai cuidar das suas coisinhas trancado lá no teu quarto, lá na tua igreja. Não nos querem na sociedade. Não sei porquê, ou melhor, eu sei porquê. Mas eu gostaria que o Senhor pudesse trazer para nós a verdade, uma luz católica, uma luz cristã a respeito de fé e política. Tem aquele velho ditado, né, que os incomodados têm que se retirar, né? E eu vejo que nós cristãos, nós católicos, se eles querem que nós nos retiremos é porque nós incomodamos. E eles sabem que nós temos uma força na sociedade. Apesar do Estado, a Igreja e o Estado terem se separado, mas a maioria que convive, que vive no Estado, que é a população, tem uma fé. E então, como muitas vezes a nossa fé, as virtudes, aquilo que nós aprendemos desde a catequese, na igreja, no estudo da palavra, vai muitas vezes contra os objetivos que aqueles que deveriam estar a nosso serviço, mas muitas vezes querem que nós estejamos a serviço deles. Mas na verdade é o contrário. E como o nosso pensamento é muitas vezes contrário ao poder que eles querem exercer sobre nós, nós incomodamos. Então eles querem muitas vezes que a gente pegue nossa Bíblia, coloque debaixo do braço e vá se trancar e ficar isolado. Não, na verdade, através da palavra de Deus, daquilo que a igreja nos ensina, nós não podemos nos calar, mas temos que colocar nossas opiniões, colocar os nossos valores. Nós temos que, porque antes de tudo nós somos cidadãos. Então participar do meio político é justamente o dever de um cidadão. Nós não podemos nos omitir e temos que ter voz no meio da sociedade, porque nós fazemos parte dela. Sim, padre. E é importante a gente não... Eu vejo alguns irmãos em cima do muro, mas em cima do muro não por maldade, em cima do muro por falta de entendimento, de compreensão do nosso papel, dos nossos valores, aquilo que a gente de fato pode exercer e deve exercer. Eu queria saber, padre, quais são os princípios e valores que nos regem para uma boa escolha política? Então, Léo, é porque às vezes as pessoas se colocam em cima do muro por medo. E diante do meio que nós vivemos, o tempo que nós vivemos, onde nós não estamos mais abertos ao diálogo,
mas muitas vezes estamos abertos a impor a minha vontade, a minha situação, e não querer ouvir o outro lado para debater, para discutir e chegar a um senso comum. Hoje a gente prefere o caminho mais fácil, que é da ignorância, da violência, ou até, infelizmente, até às vezes de querer eliminar o outro, em vez de ser completute com o outro, né? Mas para escolher um bom candidato, até mesmo a Igreja Católica aqui do Brasil, a CNBB, ela lançou até um livrinho que lá diz 5 critérios essenciais para escolher um candidato. O primeiro critério é o caráter, onde diz nunca ter se envolvido em corrupção. Então, ao olhar para o candidato que vai estar à frente do nosso país, à frente do nosso estado, aqueles que irão fazer as leis, que eles possam ser candidatos honestos. Nós sabemos que é um pouco raro, é quase um milagre no tempo de hoje, né, encontrarmos. Mas Deus está suscitando pessoas que possam nos mostrar que a política não é feita para governar para si próprio, mas para estar a serviço do próximo. O segundo é justamente sobre os valores. Conhecer a história pessoal e familiar do candidato. Às vezes a gente conhecemos aquilo que ele nos oferece. Às vezes nós nos satisfazemos, eu te prometo isso ou aquilo, vem muitas vezes com promessas mirabolantes, mas não conhecer quem é o indivíduo, onde que ele vem, qual é o histórico dele, Nós sabemos que todo político nasce de uma família. Então conhecer a sua família, saber quais as virtudes que aquela família tem, da onde ele veio, o seu berço, para nós realmente termos essa familiaridade. A terceira é um defensor da vida. Um católico não pode ficar a favor de quem não é a favor da vida, que é contra a vida, que é a favor da morte. Então, aquele que desde a concepção até o seu fim natural. Então, o candidato que defende a vida desde a concepção, não é no primeiro, segundo ou terceiro mês, não. É desde a concepção até o fim natural. É um candidato que nós devemos olhar com atenção. Porque muitas vezes a gente vota não pensando no que aquilo pode trazer acarretar para outras pessoas. A gente só fica pensando naquele egoísmo. Será que vai ser bom para mim? Vai ser benefício próprio? Só no meu quintal, né? Sim. Só que a gente esquece que vive numa grande sociedade. E a política mesmo, a palavra política que vem de polis é a administração do Estado, a administração da população, né? Então tem que governar olhando para todos. O quarto é o projeto de governo. Todo político, todo candidato, antes das eleições, ele tem que levar o projeto de governo. Olhe o projeto de governo do seu candidato para ver se ele corresponde às virtudes que você carrega, com aquilo que você vê que é essencial, primordial para a sociedade. Não vá votando, aquele fulano disse isso, aquele fulano disse aquilo. Não, vá direto à fonte. Veja o partido daquele candidato, veja o histórico, diante da história política, a quem aquele candidato defendeu, a quem ele esteve do lado, quais foram as propostas que ele tem para o governo, se aquilo realmente coincide e se aquilo vai com aquilo que um pensamento cristão tem, né? E o quinto ponto é a competência, que para ser um líder político e administrar os recursos públicos. Eu creio aqui que todo mundo paga imposto, né? Então, os impostos não é para ir para bolso de certas pessoas. O imposto tem que vir em benefício, voltar para aquele que deu o imposto, que é justamente a população. Então, governar em busca de um bem comum, de uma boa qualidade de vida, para que você possa realmente, durante toda a sua vivência, poder usufruir daquilo que é seu de direito, né? Com boas rodovias, com boas lugares para você passear, com segurança principalmente, onde possa dar um suporte para que a pessoa se sinta segura. É dever do Estado promover a segurança, né? E outros benefícios para a sociedade, como a saúde também, a educação que é primordial. Muitas vezes nós, como falamos, né, a ignorância. E muitas vezes tem políticos que não querem investir na educação porque quer manter um povo ignorante para não saber votar. Mas nós temos que mostrar que somos diferentes, né? Buscar, pesquisar, ir atrás. A igreja mesmo aqui tem documentos. O Papa Francisco lançou o documento a Fratelidade Tutti, que fala sobre a questão da política também. Tem um documento da Congregação para a Doutrina da Fé que fala sobre algumas questões sobre a política. Então a igreja tem voz. Inclusive, quando o Papa fala, todo mundo para. Todos os jornais param para ouvi-lo, porque ele também, além de ser o líder da igreja, é um chefe de Estado. Então,
é voz, a igreja tem voz. Apesar do Estado ser laico, mas os leigos que vivem nesse Estado, a maioria deles são cristãos. E o cristão é aquele que segue o Cristo e tem que anunciar em nome de Cristo. Padre, nós vivemos num país que primeiramente foi batizado como Terra da Santa Cruz, né? É muito forte a nossa história como nação, e a gente quer ter uma continuidade. A gente fica um pouco preocupado com o que já está acontecendo em países vizinhos, onde os cristãos são perseguidos. A gente está vendo realidades assim bem próximas. Antes a gente escutava coisas distantes. E talvez a gente não se liga que isso é um efeito, um desdobramento político. O quanto as ideologias que se instalam na nação, ou tentam se instalar, que são contrárias ao cristianismo, o quanto elas impactam ou podem impactar a nossa vida, a vida dos nossos irmãos, a vida do povo de Deus que caminha. Eu acho que esse é um ponto de atenção, um ponto que eu gostaria que o Senhor trouxesse para nós, para a gente ficar atento à questão do comunismo, à questão de uma teologia da libertação que se instalou dentro da igreja e deformou muitos conceitos, para que a gente possa viver esse tempo de purificação mesmo, Padre. Eu acho que nesses últimos minutos que a gente tem acerca desse assunto, eu gostaria que o Senhor trouxesse mesmo para quem está nos acompanhando, principalmente para você, jovem. Fique atento, não se estreite apenas no seu tempo atual, mas ter um olhar para toda a história, né, Padre? Passada, presente e a possível história futura. Uma coisa que a gente tem que ter claro, que os papas falam nos seus documentos, é que participar da vida pública é um ato de caridade. Caridade é amor, amor é decisão, e principalmente se decidir pelo próximo. Então nós, como população, cidadão, nós não podemos nos esquivar ou ficar à parte da política ou se envolver na política. Isso é pecar contra a caridade. Então nós temos que realmente estar ativos. Os jovens hoje não estão preocupados porque eles querem viver o momento, curtir a vibe ou seguir o rolê. Eu quero saber de política, eu não quero... Mas é o futuro deles que está em jogo. Se hoje na Nicarágua a igreja está sendo fechada, ou outros países da América Latina estão sendo perseguidos por causa da fé, vai bater a nossa porta um dia se a gente não se proteger, se a gente não buscar, se a gente não rezar e pedir candidatos que sejam santos, sábios, para estar em nossa defesa, para estar em nosso auxílio. Então, jovem, você que está em casa, não se omita, mas se coloque, busque saber, investigue, busque ter consciência. Não seja um jovem burro, ignorante, mas seja um jovem que busque para defender a tua pátria, a tua casa, o teu país. Seja realmente aquele que lute pelo teu país e promova no teu país a terra de Santa Cruz que foi abençoado por Deus. Padre, eu gostaria de convidar o senhor a ficar em pé, todos nós que estamos aqui, que a gente possa ficar em pé e nestes últimos segundos que a gente possa, de fato, clamar uma unção de sabedoria sobre toda a população brasileira, porque este é um momento decisivo na nossa história, Pai. Léo, eu gostaria de ser mais ousado. Aquele que segue o Cristo é aquele que se levanta de joelhos. E orar pela nossa terra, orar pela nossa pátria, pelos nossos governantes que virão, é justamente se ajoelhar e clamar a Deus pelo futuro da nossa nação. Então eu convido você que está em casa e nós que estamos aqui presentes de nos ajoelharmos e erguendo os nossos braços ao ar. Erguendo os nossos braços não de qualquer maneira, mas erguendo os nossos braços ao céu em sinal de súplica. Senhor, nós te pedimos o fogo de Pentecostes sobre todos os nossos governantes, aqueles que se preparam para assumir a responsabilidade de estar a serviço do teu povo, nesta nação, nessa terra de Santa Cruz, Senhor. Nós te clamamos, Senhor, que o Senhor venha derramar sobre eles uma porção redobrada do teu Espírito para que eles estejam realmente tementes a ti. O que muito falta para estes que estão à frente, Senhor Jesus, da nação, é serem tementes a Deus. Que o Senhor possa realmente colocar no coração de cada governante, do futuro presidente, dos futuros governadores, deputados, que o Senhor possa realmente colocar esse temor a Deus, para que eles possam ver que a essência, Senhor Jesus, que o Senhor está sobre todos eles, que a essência, Senhor, da vocação deles de governar está a teu serviço.
E que eles possam realmente se prostrar diante de Ti e reconhecer que Tu és o nosso Senhor. Estabelece sua autoridade. Estabelece sua autoridade sobre essa nação. Lança fogo, fogo, fogo. Quero fogo, fogo, fogo. Estabelece sua autoridade sobre essa nação. Lança fogo, fogo, fogo. Quero fogo, fogo, fogo. Estabelece sua autoridade sobre essa nação. Lança fogo, fogo, fogo. Quero fogo, fogo, fogo. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente. Intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. Estamos no nosso terceiro bloco desse programa maravilhoso Jovens Sarados Academia para a Sua Alma. Estamos tratando de fé e política. O Padre João arrebentou aí, falando para você, jovem, quais os critérios que você deve ter para escolher um candidato. E agora a gente tem muito mais assunto para falar aqui, porque o negócio hoje é fé e política, né? Os nossos convidados aqui vão se apresentar. Prazer, eu sou Felipe, faço parte da Missão Jovens Sarados de São José dos Campos, sou casado, tenho 3 filhos vivos, né, e 2 no céu, né? E eu sou cirurgião dentista, essa é a minha área de atuação na sociedade. Meu nome é Guilherme, hoje eu faço parte do Centro de Evangelização Beato Carlos Acutis, tenho 19 anos, no momento trabalho, pretendo fazer faculdade, e é isso. Bom, nós queremos falar aqui, né? A política, ela é um modo de pensar e conviver em sociedade, visando o bem comum. Então, nós temos política aí em tudo quanto é lugar, né? Quando a gente fala política, a gente pensa a política da nação, do Brasil, mas a gente também, a casa, a família, a gente vive ali relações, né? Que também a gente pode considerar aí, né, nesse modo de pensar e conviver em sociedade visando o bem comum dentro da família, as associações de bairro, as comunidades, as paróquias, né? Tudo ali nesse sistema de relação social visando o bem comum. Então, eu costumo dizer, Felipe, que para que a gente consiga mudar uma política, mudar um Brasil, a gente precisa começar primeiro a mudar dentro de nós mesmos. Você concorda com isso? Perfeito, né? Porque aquilo que nós vivemos diz daquilo que vai resultar na sociedade, né? Então, nós vivemos enquanto carisma Jovens Sarados de uma forma. Ela vai reverberar nas áreas de atuação. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou um cirurgião dentista, eu não vou ficar fazendo campanha eleitoral, eu não vou ficar nesse ponto, mas é necessário sempre que um homem de Deus e uma mulher de Deus inserida na sociedade se posicione. Porque hoje a mídia ela tem o intuito de fazer com que você desanime.
com que a gente... Política, pronto, ladrão, corrupção, né? Perdi, vão me roubar, né? E, na verdade, muito pelo contrário, né? Recentemente, eu vi um vídeo onde a imagem de Nossa Senhora, ela apareceu no Rio, né? Você conhece a mensagem de Nossa Senhora. E eu fui ler para minha filha, para Letícia, ela tem vai fazer 5 anos. E na historinha tem a foto assim de uma criança brava, dizendo que o conde pediu uma comida que não tinha, que era peixe. Né? Então ele pediu peixe, e só que o costume da época era carne, era grandes banquetes, né? E aí a história algumas vezes conta-se assim. Aí lendo a verdade, né, você lendo os textos originais, diz que o conde, a nobreza real, ou seja, um cargo político dado pela coroa portuguesa, veio ao Brasil e, como bom católico, ele não queria comer carne na sexta-feira. Então não é que ele ordenou que viesse peixe, não. Ele falou: olha, vamos comer, vamos mudar essa rotina, porque não se come, né? A gente, é um pedido, é um mandamento da igreja, né? Não vamos comer carne, então, na sexta-feira. E aí, a partir disso, imagina, pescador não tinha peixe há meses. Como vamos fazer? E aí vem Nossa Senhora, né? Ela aparece confirmando, não desafiando, mas confirmando a autoridade na graça. E aí vem o milagre. Ação divina dentro da autoridade, né? Exatamente. Então, de forma ordenada. Então, por que Nossa Senhora apareceu? Primeiro, pela condição política. A nobreza veio visitar Guaratinguetá, né, que era uma região, né, dominada por Portugal, claro, porque era coroa portuguesa. E quando ela veio, Nossa Senhora vem em auxílio do povo que não tinha. Então, não é aquela coisa de os oprimidos contra... Não, pelo contrário. A liderança era católica. Nesse tempo eram católicos, né? E aí Nossa Senhora aparece para ajudar. Então, assim é hoje. Eu tenho a certeza que Nossa Senhora ela intervém quando jovens de Deus, quando pessoas de Deus se posicionam. Você colocou um parágrafo do catecismo que diz que a política... Se você for olhar o catecismo da igreja, ela diz que a maior forma, ou seja, a melhor, esse é o adjetivo, a melhor forma de se fazer caridade é através da política. A política não é algo ruim, melhor. gente. Tem Ou que, seja, né, primeiro purificar essa visão em relação à política. A política pode não ser boa, né, na sua boa, parte, né, ativa ali, né, da ação de quem está exercendo a política, mas ela em si visa o bem comum. Isso a gente não pode esquecer. Se é a melhor forma, né, de fazer caridade, a gente também precisa utilizar desse meio, não é, Guilherme? É isso mesmo. Tem até a passagem, né? Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Então, automaticamente, esse governo, né, no tempo, foi um exemplo de cristão, de católico e um líder. E isso que é uma liderança, né? Ele cuidou do povo e, ao mesmo tempo, ele não deixou a fé dele de lado. E é interessante que, se a gente for visar as ações, né, sociais, como a gente pode mudar dentro da nossa casa ou dentro do nosso bairro. Quando a gente vê, por exemplo, sei lá, que uma rua não está ruim, fazer uma ação para poder fazer com que, né, os carros não passem toda vez naquele buraco. Dentro da paróquia, a comunidade paroquial, o que a gente pode fazer visando? Precisa trocar os bancos da igreja. São ações, né, pequenas ações, mas que vão gerar grandes ações. Em São José, por exemplo, no edifício comercial onde é o meu consultório, eles têm uma caixa, e não foi iniciativa minha, né? Eu já estava lá, isso já existe há bastante tempo. No frio, tem lá a caixinha, ação solidária das blusas e tal, e rapidamente enche, né? Para dizer o quê? Para dizer que tudo bem, altos cargos e um cargo de liderança e de influência tem alguns requisitos, né? O padre já disse como vamos elencar esses casos. Mas na vida cotidiana não é possível, né, que você não conheça alguém que tem essa necessidade, né? E fazer uso da nossa inteligência. Então, como chegar naqueles que realmente necessitam, né? Como que nós vamos chegar, então, àquelas pessoas? E aí, claro, na minha visão, né, na minha realidade, pai de 3 filhos pequenos, casado, eu não vou sair com o meu carro cheio de blusa distribuindo, mas eu posso contribuir com aqueles que estão parados, né? Ou até os novos do armário, né? Fazer um jejum, uma penitência para que isso aconteça, né? Eu acho que assim também, o Felipe, eu acho que a gente precisa sair desse extremismo, porque é um absurdo que a gente tem visto pessoas se matando por causa de política, uma rivalidade, facções. Não, para nós cristãos isso chega a ser um absurdo.
humanamente dizendo, é uma infantilidade, igual o time de futebol. Eu escolho um, você escolhe outro. Aí se o meu ganhar do seu, pronto, eu te mato. Não tem sentido, né? Acima das nossas escolhas tá o meu irmão, né? Então não vou ficar... Claro, a gente pode conversar e debater. Então, qual que é a mentira? Fé e religião não se discute, né? Com caridade se discute qualquer tema, né? Então, lógico, eu não vou sair levantando bandeira, atacando, não. Vamos conversar, vamos discutir, né? Discutir não exaltando os ânimos e não ofendendo, mas com caridade, né? E esse extremo de um não falar com... Eu fui atender essa semana, esses tempos, né? Um paciente onde eu fiz assim um falta de discernimento, perguntar do candidato, porque eles são muito de boa, um casal muito harmonioso. E aí a esposa na recepção, eu perguntei de um candidato, e aí ela falou assim, lá, eu só ouvi assim, ó, tava atendendo o paciente, ela falou assim, se ele votar, eu largo dele. Olha. Se ele votar nesse candidato, eu vou largar dele. Falei, meu Deus, o que eu falei? Já mudei de assunto na hora. Continuei, não, mas aí a gente pode perceber o absurdo e às vezes larga mesmo, viu? Por causa de uma eleição. Assim, exatamente, foge, né, a todo o princípio cristão. E a política não foi feita para isso, né? Gerar desconforto, rivalidades. E dá para ver realmente como combate, né? A caridade combate diretamente o quê? O egoísmo, né? Então, no caso dessa mulher, né, ela estava pensando nela, ela não estava pensando no casamento em si, que é o que o matrimônio é chamado, né? Os filhos, o que Deus tem para aquele casal, está pensando nela, está pensando nas ideologias, nos princípios dela, não do casal, não da família. Então, aí vem também a caridade lutar contra o egoísmo, né? Que é essa exceção. E daí faz parte também, nós precisamos nos interessar por isso. Você é jovem, às vezes a gente fala, né, vem com toda aquela força. São João Paulo II vai dizer, né, jovem, se você souber da força que você tem, você é capaz de transformar o mundo. E é utilizar dessa força, dessa eficácia, dessa sua juventude, desse seu rigor, para poder fazer o bem para a sociedade. Isso é importante. E nesse sentido de, mesmo nós, enquanto jovens, né? Talvez você fale, mas o que eu vou fazer, né? Como que eu vou sair mudando? Porque a liderança, talvez hoje, ou o que for vir não me representa, né? E quando nós olhamos para a nossa história, entra também o discernimento e a vida dos santos. Santa Teresinha amou Jesus no pouco, né? Então, para Santa Teresinha era não encostar as costas na cadeira. Na sua realidade, esse pouco ele se faz presente, né? Não é necessário que eu saia elencando candidatos e fique lá 24 horas nas redes, né? Talvez se você puder, claro. Mas o intuito é de você fazer o seu melhor. O que eu posso fazer para que bons e moralmente candidatos aceitáveis sejam eleitos, né? O que eu posso contribuir, né, na minha realidade. Os critérios que o padre falou, para que a gente possa ter um posicionamento coerente, né, de acordo com a nossa fé cristã. E se meu irmão não acordar, né, se a gente não chegar no bom senso, eu continuo amando, né? Claro, eu não vou destruir, né, sei lá. É porque hoje em dia o jovem ele tá muito perdido, né? Ele é muito influenciado, ele não tem posição, ele não se posiciona, ele tem medo de se posicionar. Tudo ou igual, às vezes, né? Ou às vezes ele se posiciona em algo totalmente equivocado, que é o que ele vê numa rede social, lá no Instagram. Então, assim, eu como jovem, 19 anos, entendo os meus princípios e os meus valores. Então, se eu vou votar numa pessoa que não é de acordo com o que eu creio, o que eu sou cristão, pelo que Deus fala para mim, pelo que minha família me ensina, né? Como que eu vou entender e adquirir isso para o meu futuro, né? Porque se eu sou chamado a um matrimônio, como que o meu filho daqui a um tempo, o que isso vai impactar? Né? Para os meus irmãos que são mais novos, para os meus sobrinhos, meus afilhados, ou até para mim mesmo, se eu quero fazer uma faculdade, né? Eu vou votar em quem? Eu vou fazer isso? Será que realmente isso vai ajudar? O que eu estou fazendo por mim mesmo? Então a gente precisa entender. Eu não posso pensar só na minha questão, mas também eu não posso pensar em uma ideologia que não vai de acordo com o que eu vivo, o que eu acho que é bom em comum. E isso se engloba na igreja. A igreja ela nunca vai englobar algo diretamente para uma pessoa, mas sim para a família, mas sim ao total, a uma comunidade, ao mundo, ao país em si. Então, se nós somos a terra de Santa Cruz, o que nós estamos fazendo, né? O que o Brasil está fazendo, o que nós jovens estamos fazendo, o que os pais, o que os líderes, o que até os coordenadores, enfim, estão fazendo para que isso mude. Por isso que o padre trouxe essa realidade de rezarmos.
rezarmos pela nossa nação, rezarmos pelos políticos. É tão interessante quando Santa Teresa reúne as irmãs no convento, ela vai falar que a nossa vida, elas sejam por aqueles que estão defendendo a nossa fé. Então, que a nossa oração também seja por aqueles que estão defendendo as leis, né, as políticas governamentais, sociais. Que então a nossa oração seja para poder ir em socorro e intervindo também, intercedendo também por aqueles que estão aí para poder, né, aprovar ou não aprovar as nossas leis para o bem comum, o bem da nação. E foi tão forte a oração, né, que nós possamos então nos colocar nesse posicionamento de dobrar os nossos joelhos e interceder pelos nossos políticos. E hoje, nesses tempos, eu vejo também como carismáticos, né, de nós temos, como a renovação também, com Canção Nova, a palavra certa, na hora certa e do jeito certo. Então não adianta eu falar a verdade. Aqui, porque desse jeito? Não, é a palavra certa, do jeito certo. Quando você vier a ser atacado com as políticas, saiba responder. Ou também para como que o Nosso Senhor quer que eu ganhe almas para Ele fazendo certo. Né? Como o Nosso Senhor quer que eu levante, então, pessoas que adotem essa posição. Fazer como Jesus respondia aos políticos da época na altura, né? Dentro da visão. Perfeito. Né? Centrada mesmo diante daquilo que ele mesmo defendia, né? E Deus convence, né? Independente. Nós rezamos e se nós acreditamos no Espírito Santo que através de Deus existe uma conversão, por que não nós rezarmos e mesmo se uma pessoa entrar em um governo e ela não ser das nossas ideologias, ela mudar e depois a gente rezar para que isso mude, né? Porque se nós acreditamos que Deus convence, nós precisamos colocar em prática isso. E o que nós temos também visto, né? Que é muito fácil você colocar todos os problemas e todas as realidades na liderança. Ah, porque na minha terra, porque o político fez isso, porque aqui não tem, né? E mesmo sendo verdade ou não, ou parcialmente verdade, e aí? Né? Vamos ficar nessa até quando? O que eu estou fazendo para que as coisas sejam diferentes, né? Se eu ficar dessa forma é muito fácil, porque daí então, beleza. Qual região do mundo é totalmente igualitária, que tem acesso a todas as realidades? Se você for olhar, todo lugar do mundo morre gente, se mata-se gente. Então, o pecado ele não deixou de existir no mundo por causa da política. Mas, com certeza, políticas em Deus, políticas moralmente católicas, é totalmente possível se evitar. Evitar o aborto, evitar o pecado, a punição, né? Enfim, e tantas realidades, né? Que faz com que nós sejamos uma sociedade melhor pela moral católica. E você, jovem, o que você tem feito para poder mudar o Brasil? A gente está aqui tentando, junto com vocês, mudar alguma coisa. Por isso, os nossos programas aí com temas bem assim, dentro da sua realidade, para te ajudar a discernir diante de tantas realidades. Então, você pode assistir também os programas que estão lá no canal da Canção Nova. Vai lá, assista aqueles que já passaram, para você absorver todo esse conteúdo. Vai ser bom para você, coisa boa. Pode acreditar. E tem outra coisa também. Você pode levar uma missão, Jovens Sarados, para a sua cidade. Então, se você não sabe como fazer, entre em contato conosco, com a Canção Nova, para que a missão Jovens Sarados chegue aí na sua cidade, na sua paróquia, na sua comunidade e possa ajudar tantos jovens hoje que estão precisando de uma nova evangelização. Então, continue assistindo a esse programa, continue aqui junto conosco, porque nós estamos aqui para que você seja um jovem sarado, um jovem curado e cada vez mais descubra esse amor de Deus por você e possa ter um posicionamento realmente diante da sociedade de alguém que se libertou e que então abraça a sua fé com toda a força, acreditando que com Deus você pode mudar sim algo na sociedade. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa, Jovens Sarados, Academia para a Sua Alma.